vamos então voltando aqui para o nosso continuidade, né, desse capítulo. Antes de ler o capítulo 2, vamos estar lendo o estudo de caso e exemplo do dia a dia. E por meio da autodescoberta, encontramos o caminho para uma vida mais feliz. Então, esses estudos de caso aqui traz para nós a referência de um olhar para a nossa vida do dia a dia, né? Então, vou estar lendo aqui com vocês. Me acompanha aí quem tem o livro. E quem não tem, acompanha ouvindo e vai dar tudo certo. Como psicanalista, isso é a autora falando. Como psicanalista, minha paixão é ajudar pessoas a se reconhecerem melhor e a ressignificarem as suas histórias. Para tornar esse processo melhor e mais claro, ao longo deste livro eu trarei exemplos reais de pacientes que já passaram pelo meu consultório. Então, esses relatos conhecidos no mundo terapêutico como estudo de caso, como se fala, vamos falar uma história que ela atendeu pessoas no consultório dela, né? Com estudo de casos, permitirão que você identifique situações parecidas em sua própria vida. O meu objetivo é ajudá-lo a entender como lidar com essas questões. Eu tomei todo o cuidado a fim de preservar a identidade das pessoas, os nomes são específicos e qualquer detalhe que puder expor alguém foi devidamente ajustado. Tudo aqui segue ética profissional, porque respeito a base de tudo e os exemplos apresentados refletem situações que podem acontecer com qualquer um de nós. E eu tenho certeza de que você se identificará com muitos deles. Afinal, somos todos humanos e enfrentamos desafios parecidos a cada uma de uma maneira diferente. O primeiro estudo de caso que ela traz para nós aqui é o pai autoritário e o marido pacífico. Vamos prestar atenção nessa história? Ana teve um pai extremamente autoritário. A Ana tinha um pai muito autoritário e ao se casar procurou um marido passivo. No entanto, bastava seu esposo demonstrar qualquer sinais de estresse para que ela ficasse nervosa, pois isso lhe trazia à tona memórias do comportamento de seu pai. Ana vivia um constante conflito por conta da falta de iniciativa do marido. Portanto, decidiu procurar ajuda e ao perceber que não conseguiria se adequar a nenhum comportamento dele. O seu marido não era agressivo, mas quando ele se posicionava em algumas questões, ela sentia medo de que ele se tornasse autoritário. Ana acabava podando o marido e ao mesmo tempo sentia-se triste por não entender porque nada dava certo. O marido, por sua vez, sentia-se frustrado e castrado emocionalmente, a ponto de mencionar a possibilidade de divórcio, já que ele não satisfazia a esposa. Olha só, gente, como que é sério isso. Por ela ter tido na infância um pai autoritário, agressivo, inconscientemente ela casa com um homem passivo. Mas quando ela sempre castrava ele, porque quando ele ia se posicionar, ela castrava, ela tirava a autoridade do marido. E ele, em se sentindo insatisfeito, procurou o divórcio. O segundo estudo de caso, o nome é A Esposa que Chamava o Marido de Pai. Vamos prestar atenção aqui para nós entender um pouco dessa história que tanto, deixa eu pular aqui, essa história que tanto traz para a nossa vida, né, uma reflexão. O segundo estudo de caso é a da Luciana. Luciana costumava chamar o marido de pai e é algo que ele não gostava.
Ela fazia isso porque enxergava nele o amigo, enxergava nele o amante, o protetor que seu próprio pai nunca tinha sido para ela. Com tudo isso, o marido tinha traumas de um pai que não havia honrado sua mãe. Embora ele não repetisse o comportamento do pai, a palavra pai o incomodava, e essa situação gerou um conflito no relacionamento. E o marido se estressava com Luciana e dizia: "Não, eu não sou seu pai." Ela, por sua vez, não conseguia se controlar, e quando percebia, já havia usado o termo novamente. Pense em um conflito aparentemente simples de resolver, mas com origens tão diferentes. O terceiro caso é o estudo de caso, a mãe que gritava com a filha. Laura gritava muito com sua filha quando a menina, ainda tão pequenina, não reconhecia o valor da mãe amorosa e cuidadosa que tinha. E, no entanto, a criança não sabia como validar esse sentimento. Laura se sentia injustiçada quando a filha preferia brincar com a babá. Ela interpretava isso como um sinal de que não era uma boa mãe. O medo de que suas filhas crescessem e não gostassem dela acionava o gatilho do péssimo relacionamento que Laura tinha com a sua própria mãe. Olha só como que os gatilhos acionam quando aquilo que a gente viveu na infância não foi tratado e depois se repete. Há feridas que só nós sabemos que passamos e depois aflora com a dor da rejeição. O quarto estudo de caso é a mulher que traiu o marido. Patrícia traiu o marido e não conseguia entender o motivo por que ela traía. Durante nossas sessões de consultório, ela lembrou que na infância viu seu pai traindo a sua mãe repetidas das vezes. E na época, ela revoltada, ela dizia para sua mãe: "Separa-se dele, mãe. Eu não aceito isso." Ou "se vingue, mãe." E a mãe nunca fez nada e morreu quando ainda estava casada com o pai. Sem perceber, Patrícia carregou essa mágoa para a sua vida adulta e, de maneira enganosa, passou a fazer a mesma coisa como uma forma de se vingar do pai em nome da sua mãe. A filha puxou aquela raiva, aquela mágoa que a mãe não fazia nada porque era sendo traída, e ela inconscientemente, aquela raiva, ela cresceu e ela descontou traindo seu esposo para vingar o pai. Inconscientemente, como que ela disse: "Ninguém vai fazer assim comigo, então antes de fazer, eu já também vou fazer." Digamos assim, ela estava querendo vingar pela mãe, né? E inconscientemente prejudicando a sua própria vida. Na verdade, ela estava destruindo a sua própria reputação, o seu amor próprio, a sua ética e o amor do seu marido, que era um excelente companheiro e ótimo pai. Após o divórcio, Patrícia sofreu amargamente por não perceber que o erro vinha de um trauma não resolvido com o seu pai quando ela era criança. Ela tentou recomeçar em outro relacionamento, mas a história se repetiu. E dessa vez, ela atraiu para si mesma o que mais temia: um homem sem respeito, exatamente como o seu pai. Que triste, né? Exemplos como esses deixam claro que somos moldados por nossas experiências, mas também que temos o poder de ressignificar as nossas histórias ao compreender e enfrentar essas feridas. Curamos a nós mesmos e também evitamos perpetuar ciclos de dor em nossos relacionamentos. A transformação pessoal é um processo necessário para que precisamos quebrar padrões nocivos e criar conexões mais saudáveis com quem amamos. E como diz a frase,
Gente machucada acaba machucando. Gente machucada acaba machucando os outros. E muitas das vezes sem nem perceber. Já quem é curado consegue sentir a dor do outro. Tem mais empatia e se torna alguém que ajuda a curar. A jornada de autodescoberta é contínua e desafiadora, mas cada passo dado nos aproxima de uma vida mais plena e autêntica. Lembre-se de que enfrentar e ressignificar traumas não é apenas um ato de cura pessoal. Não é apenas um ato de cura pessoal, mas também uma preparação para ajudar e inspirar outros a fazerem o mesmo. Seja paciente e gentil consigo mesmo nesse processo e celebre cada pequena vitória ao longo do caminho. Nós temos o poder de ressignificar as nossas histórias. Então, gente, aqui a gente vai ter um exercício, né? Que eu vou estar mandando em PDF para você, mas eu vou ler aqui, ó. Carta para minha criança interior. Para ajudar você a se aprofundar nesse processo de autodescoberta, proponho que escreva uma carta para a sua criança interior. Encontre um lugar tranquilo onde possa fazer essa atividade. Coloque uma música de fundo que acalme você e ajude a se conectar com as suas emoções. Pode ser uma música que você gostava quando você era criança ou uma melodia que traga paz. Então comece a escrever, imagine que está conversando com a sua versão criança. Nesse momento que você for escrever essa carta para sua criança interior, procura um lugar reservado, que você se sinta sozinha, coloca um fundo musical com uma lembrança, pode ser uma música lá da infância ou algo que te conecte à sua criança interior. Fale sobre os seus medos. Converse com a sua criança interior. Nessa carta você vai falar para ela sobre os seus medos, dores e alegrias, ou sobre os traumas que você reconheceu e como impactaram a sua vida. Demonstre compreensão, carinho e amor por essa parte de você. Você vai começar a carta assim: querida, vamos dizer que eu estou escrevendo para mim. Querida Sueli, sei que você passou por momentos difíceis e que muitas das vezes não entendeu o que estava acontecendo. Eu quero que saiba que todas essas experiências, tanto as boas quanto as ruins, moldaram quem sou eu hoje. Lembre-se de que essa conversa entre eu e você, que é eu e a criança interior, complexo, não escreva sobre os momentos difíceis. Então você precisa assim, lembrar ela tudo aquilo que você viveu. Escreva só sobre o momento difíceis, dúvidas e sofrimento que marcaram você. Quais foram essas experiências, como moldaram você? Ainda dói? Coloque tudo para fora. Um exemplo bem prático. Você vai lembrar na idade que você passou um trauma lá na sua infância. Vamos fingir que você passou um abuso ou alguém te abandonou com 5 aninhos. Então você vai lembrar dessa fase de 5 anos, a idade que você tinha. E você vai falar para ela na sua carta como que você estivesse na frente daquela criança. Você vai sentir as emoções que aquela criança sentiu. Lembrando que criança é diferente de adulto. Hoje você é uma adulta e você tem um pensamento diferente da criança de 5 anos. Então, como foi que aquela criança de 5 anos se comportou? Qual foram as emoções que aquela criança teve ao passar por aquele abuso ou por aquele abandono? Então, lembre de conversar com aquela criança com a mentalização de criança, colocando para fora toda a dor que aquela criança sentiu, tá bom? E eu vou estar mandando sim os outros exercícios, mas agora continuando o capítulo 2, né, que a gente inicia agora. Esse capítulo 2, vamos falar sobre a bagagem emocional. Bagagem emocional, Celia, eu nunca vi falar sobre isso, então vamos descobrir agora. A bagagem emocional é preciso trazer a luz da consciência aos conteúdos reprimidos do inconsciente. Quem aí sabe o que é consciente ou inconsciente? Vamos lá. Consciente é tudo aquilo que você lembra.
Inconsciente é aquilo que você não lembra, tá escondidinho, você viveu, você teve esse momento, mas no momento você não lembra, mas está guardado nas suas caixinhas de recordação que é lá dentro do seu cérebro. Então, inconsciente é o que não lembra, consciente é o que você lembra. Então, é preciso trazer à luz da consciência os conteúdos reprimidos do inconsciente, para que possamos nos libertar do passado que nos aprisiona. Conceito psicanalítico. Isso é um conceito psicanalítico que o nosso passado aprisiona. Como assim? Às vezes você viveu algo na sua infância, na sua adolescência e está guardado no seu inconsciente e aquilo se repete na vida adulta, mas você não lembra porque está no inconsciente. Então nós precisamos puxar essa cordinha, nós precisamos puxar isso para fora do inconsciente. É como se fosse a terapia, é levar luz às escuridões, levar luz às escuridões do inconsciente para que resolva aquilo que está te aprisionando, para que você possa ter uma vida diferente. Mas vamos lá, que você vai entender melhor. Imagine que se você está prestes a embarcar para as férias dos seus sonhos. O destino. Sabe aquela viagem que você quer embarcar para ir nesse sonho das férias? Tá, o destino. Por exemplo, uma praia paradisaica. Você mal pode esperar para colocar os pés naquela areia, não é verdade? Quando a gente está se programando para viajar, a gente programa, a gente quer relaxar, sentir a brisa do mar e finalmente escapar da rotina do dia a dia. Contudo, em vez de uma mala cheia de roupa de verão. Nessa mala tem trajes de banho e protetor solar. Você descobre que a sua bagagem está lotada de roupas velhas, que nem servem mais. Algumas estão desgastadas pelo tempo e outras rasgadas, mas mesmo assim você não consegue se desapegar dessas peças. Você já imaginou, gente, que às vezes no nosso guarda-roupa, dentro dos nossos armários, tem tanta coisas que nós não utilizamos mais, são roupas antigas, roupas que precisa consertar, roupa que nós comprou e nem tirou da etiqueta, ou às vezes você comprou no impulso e não usa aquelas roupas. É nesse assunto aí que nós vamos ler nesse capítulo. Você vai imaginando aí sobre isso que está falando sobre as roupas velhas, que você não doa, não vende, não desfaz, não desapega, mas elas estão ali. E é como se carregasse um pedaço de quem você foi, mas de quem é o que quer ser. Não mais do que você é e o que quer ser. Antes de mais nada, é importante entender o que essas roupas velhas simbolizam. Elas são uma metáfora para traumas. Então, nós vamos usar esse exemplo de roupa, só uma metáfora, é uma história para você entender sobre emoções, né? Sobre aquilo que você traz carregado em você e você não desapega. Então, são traumas emocionais que, em termos simples, são experiências capazes de deixar uma marca em nossa mente e em nosso coração. Vamos pensar junto? Pense, por exemplo, em uma criança que sofre uma queda feia enquanto aprende a pedalar. O tombo, somado a essa dor e ao susto, gera nela um receio tão grande que ela decide nunca mais subir em uma bicicleta. Olha só, a criança leva um tombo e nunca mais quer subir na bicicleta. E anos depois, essa pessoa sente um medo irracional de qualquer atividade que envolva algum risco de queda. Ela evita motos, sente insegurança ao dirigir e até tem um medo inconscientemente de novas experiências, assim como foi um dia andar de bicicleta. Esse é um trauma isolado, mas que deixa uma marca duradoura. Essa marca fica duradoura dentro do inconsciente dessa pessoa. Por causa daquele tombo, ela agora tem medo de qualquer coisa que vai andar de moto, andar de qualquer coisa, ela não quer mais. E ela nem lembra do tombo que quando era criança que levou. Agora, imagine alguém que cresceu em um lar marcado por brigas. Outro exemplo. Vamos imaginar agora uma criança que cresceu em um lar marcado por brigas,
entre os pais ou por críticas incessantes. Esse tipo de ambiente pode deixar cicatrizes emocionais profundas. Quem aí cresceu em um lar disfuncional? O que é um lar disfuncional? Um lar que tem muitas brigas, um lar que não tem acolhimento, que é todo mundo muito agitado, todo mundo muito nervoso. Isso é um lar, disfuncional. Esse tipo de ambiente pode deixar cicatrizes emocionais profundas para essa pessoa. Essa circunstância diária pode gerar sentimentos de inadequação. É uma ansiedade crônica. Uma criança que vive em um lar de muitas brigas, contenda, discussões, ela é uma criança ansiosa. Ela tem ansiedade crônica, mesmo após ela sair desse ambiente, porque ela saiu do ambiente, mas ela não ressignificou aquilo e ela vive uma criança agitada, o corpinho sempre é alerta, que qualquer momento ela precisa correr, ela precisa fugir, ela precisa se proteger. E é possível que toda essa situação afete a maneira como ela enxerga o relacionamento e a própria autoestima. Construir uma família pode passar a ser algo indesejado. Essa criança às vezes não quer casar, porque ela acha que família é briga, é confusão, é discórdia, é porque ela viveu tudo isso na sua infância. Então ela fica sempre fugindo de um relacionamento sério. Situação indesejada, autoestima. Construir uma família pode passar a ser algo indesejado. Afinal de contas, pais brigam, casais brigam, ou ela pode desejar casar rápido demais com qualquer um que apareça para escapar do convívio com os pais. Ou ela vai fugir do casamento, ou ela vai casar rápido. Então, sempre tem um lado, versão do outro. Tem esses dois exemplos. Exemplos assim ajudam a ilustrar como traumas emocionais, que podem ser tão variados quanto suas causas. Cada experiência deixa uma roupa velha. Olha só a historinha da roupa velha. Cada trauma significa uma roupa velha em sua mala emocional. Nós estamos aqui falando de emoções. Então todos nós carregamos uma mala de quê? Uma mala emocional. Eu carrego a minha, você carrega a sua. Agora nós precisamos olhar dentro dessa mala das emoções. Que tipo de emoções nós estamos carregando? Qual roupa suja que precisamos tirar? Qual roupas velhas que precisamos tirar? Em sua mala emocional, a gente precisa abri-la. Você se depara com a peças mal cheirosa. Então vamos lá, gente. Cada experiência deixa uma roupa velha em sua mala emocional. E ao abrir essa mala, você depara com peças mal cheirosas. Aquelas camisetas rasgadas que o faz lembrar de um tombo de bicicleta, ou uma camisa que pertenceu ao seu pai, já falecido, ou que traz à tona uma saudade imensa e a dor da ausência. E assim, lá se vai a alegria das suas férias. Então, cada emoção que nós carregamos é como se fosse uma roupa velha, deixada, esquecida lá dentro, que está cheirando mal. Então, aqui a gente traz para a nossa vida do dia a dia, o que você tem vivido e você tem guardado e está estragando lá dentro da sua mala emocional. Qual roupa que precisa ser olhada, para ser lavada, para ser tirada lá de dentro, porque está cheirando mal. O que havia sido programado para ser um momento de diversão torna-se um tempo de lembranças dolorosas e sofrimento emocional. E essas questões me fazem pensar em Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, deixe as amarras do passado para trás em um paralelo interessante. Posso citar o que Freud disse: é preciso trazer a luz das consciências ao conteúdo reprimido do inconsciente, para que possamos nos libertar do passado que nos aprisiona. Olha isso, gente. Então, nós precisamos trazer luz,
que é esclarecer, trazer luz para as escuridões. O que é escuridões? São o nosso inconsciente, é aquilo que nós não sabemos por que nós faz do jeito que nós faz. Nós não quer fazer, nós não quer se comportar, mas nós acaba fazendo e se comportando do jeito que nós não queremos. Mas como fazemos isso na prática? Vamos lá, o primeiro passo? O primeiro passo é ter consciência. Primeiro passo é a consciência. Precisamos parar e refletir sobre as emoções e comportamento que estão nos atrapalhando. Quais são os medos que nos paralisam e as inseguranças que nos fazem duvidar? Você está com medo de quê? Você está insegura do quê? Por que você é tão insegura? O que faz você lembrar lá na infância que você ficou tão insegura? O porquê o medo te paralisa? Inseguranças que nos fazem duvidar de nós mesmos. Por que você duvida tanto de você? Quem foi que falou que você não era capaz? Quem foi? Quais as frases que você ouviu? Quais mágoas ainda carregamos? Você está carregando mágoa desde quando? Desde a sua infância? Desde aquele dia que alguém gritou com você ou te abandonou ou disse que... Quais são as mágoas que você carrega? Identificar esse sentimento é essencial. Mas para isso, a autorreflexão e a meditação podem ser ferramentas poderosas. Por isso que nós estamos aqui nesse momento fazendo essa leitura, trazendo consciência, tirando das escuridões do nosso inconsciente para ter consciência da nossa situação. Por exemplo, se seu trauma é o medo de andar de bicicleta por conta de um tombo que você levou, talvez seja a hora de enfrentar esse medo. Comece devagar, apenas sente-se na bicicleta para se acostumar novamente. Depois tente pequenos passeios em locais seguros. Cada passo, por menor que seja, é uma vitória. Enfrentar medos pode ser assustador, mas é necessário para superá-los. Enfrentar medo pode ser assustador, mas é necessário para superá-los. Nós só vamos vencer, entender e saber o que é coragem se nós enfrentar os nossos medos. Na vida, o medo de andar de bicicleta, à medida que crescemos, pode ser transferido para o medo de andar a cavalo ou pilotar uma moto e de forma inconsciente ele acaba sendo deslocado para várias questões aparentemente inexplicáveis. Se suas inseguranças têm origem em um ambiente abusivo, o processo da superação passa por uma reconstrução da sua autoestima e talvez seja necessário afirmar a sua qualidade e conquistas todos os dias ou se sequer todos os dias ou se cercar de indivíduos que apoiem e validem quem você é. Então se cerque com pessoas que vai te validar. Não fique perto de pessoas que vai te trazer mais medo, que vai te deixar mais com negatividade. Se cerque de pessoas que vai erguer a sua autoestima, que vai falar, você é capaz, consegue, você vai conseguir. Um exemplo disso é a história de João. João é um dos meus pacientes. Ele cresceu em um lar onde sofria crítica o tempo todo. João viveu em um lar que ele era criticado, meu Deus, todo mundo criticava João. Como consequência, sempre se sentiu inadequado e incapaz. Então, João cresceu acreditando que ele não era capaz de nada. Ele achava uma pessoa burra e inútil. Durante as sessões, João aprendeu a se valorizar conforme desconstruía crenças negativas que havia internalizado. Na terapia que João procurou, lá eles trabalharam reprogramando as crenças que João tinha. Pensava sempre negativo e ali foram mostrando os valores e as qualidades de João. Algo que ele começou a fazer diariamente foi escrever 3 coisas boas sobre si mesmo. Ao mesmo tempo, ele buscou estar comigo que o respeitava. E ele procurou amigos, pessoas do seu lado que respeitava e aceitava ele do jeito que ele era.
Com o tempo, sua autoestima foi fortalecendo e ele passou a acreditar mais em seu próprio potencial. E assim a sua vida decolou em todas as áreas. Lidar com as marcas do passado não é fácil, mas existem formas que podem fazer toda a diferença. Gostaria de citar 3 pontos importantes que ajudarão você com a sua bagagem emocional. Primeiramente, a importância de procurar ajuda profissional. Olha só, a primeira dica que ela deixa aqui, primeiramente, a importância de procurar ajuda profissional, que é um profissional, um psicanalista, um terapeuta, uma pessoa que vai te ajudar a respeito disso. Terapeutas e conselheiros capacitados na área da saúde mental são treinados para auxiliar você a entender melhor sobre as suas emoções. Podemos fornecer ferramentas técnicas para com essas questões de maneira saudável. E não há vergonha nenhuma em buscar ajuda. Não é vergonhoso buscar ajuda, gente. Não é porque vai buscar ajuda que vai se sentir fraco. Os fortes é que buscam ajuda. Esses são fortes. Na verdade, é um sinal de força e desejo de melhorar. Então, essas pessoas que buscam ajuda, elas não são fracassadas. Elas são corajosas. Em segundo lugar, é incorporar-se exercício de autocuidado na rotina diária. Então, a primeira é buscar ajuda, a segunda dica é incorporar exercício de autocuidado na rotina diária. O autocuidado pode assumir várias formas, a começar pela meditação. Você gosta de meditar? Você tem uns minutinhos, 5 minutinhos por dia para você ficar sozinha pensando sobre você mesma, o que você precisa melhorar. Ter esses momentos vai te ajudar a acalmar a mente e reduzir os níveis de estresse. Aliado a isso, o hábito de fazer devocionais ajuda no processo para melhorar o nosso emocional e fortalecer a nossa espiritualidade. Não poderia deixar de mencionar também a importância da prática de exercício físico. Você faz algum exercício físico, uma caminhada, qualquer tipo de exercício físico? Uma alimentação saudável e um bom sono. Esses hábitos fortalecem a mente. Então, não deixe de fazer o autocuidado, de ter uma boa alimentação, de você fazer um exercício e ter uma noite, um bom hábito de sono. Vai fazer toda a diferença, vai fortalecer a sua mente. O corpo desenvolve a espiritualidade, o que nos ajuda a lidar melhor com as emoções negativas. Quando a gente está forte espiritualmente, nós tem mais facilidade de ajudar melhor as emoções negativas. Quando nós estamos fortes espiritual, quando vêm os pensamentos mal, nós vamos ter força de não aceitar, entendeu? Por último, mas não menos importante, é preciso fechar a mala. Lembra da mala? Da mala cheia de roupa? Roupas velhas e emoções acumuladas têm algo em comum. Ambas pesam e precisa ser descartada para abrir espaço para o que é novo. O que você está carregando na sua mala emocional? É angústia, aflição, é mágoa, o que? Culpa, medo, insegurança? Você precisa ver o que você precisa tirar dessa mala para que você feche ela, mas antes de você fechar, você precisa fazer uma faxina. Ambas pesam e precisa ser descartada para abrir espaço para que o novo. Às vezes nós queremos tanto que temos coisas novas, que aconteça coisas novas na nossa vida, mas nós não desapega do velho. Nós precisamos desapegar do velho para que tenha espaço para o novo. Como que o novo vai chegar se não tem lugar para ele? Portanto, na próxima vez que você se preparar para uma viagem, seja ela literal ou metafórica,
Pare e olhe para dentro da sua bagagem emocional. Então, quando você for fazer uma viagem, lembre de olhar para a sua mala. Imagine que ela seja como uma mala que você tem arrumado ou ao longo da sua vida. E nela pode estar memórias dolorosas, como mágoa não resolvidas, palavras que feriram e até situações que você preferiu ignorar. E em vez de enfrentar, sabe aquelas coisas que você fala, nem tô aí, mas você tá ignorando, você não quis resolver e aquilo tá te afetando, você precisa resolver. E assim como roupas velhas e mal cheirosas que ocupam espaço na sua mala, essas emoções precisam ser tiradas de dentro de você. Pode não ser a tarefa mais fácil ou prazerosa, mas é necessária para que suas próximas jornadas sejam mais leves e libertadoras. Vamos então a essa reflexão? O que há em sua mala? Olha só, pense na sua bagagem emocional como uma coleção de memórias e sentimentos que você carrega desde a sua infância. Desde a sua infância, você está colecionando emoções. E quais são as suas emoções que você está colecionando? Nem tudo nela é ruim. Algumas lembranças são como peças confortáveis que você adora usar, mas as outras, como mencionei, assemelham-se roupas velhas e rasgadas que já não servem mais. E dentro da mala pode estar escondida mágoas que você ainda carrega. Reflete aí, vamos olhar nas malas, nas nossas mochilas. O que precisamos tirar? Como ressentimento em relação a alguém que decepcionou ou te traiu. Quem sabe uma amizade perdida, onde forma abrupta, que deixou um vazio difícil de preencher. O que foi que te feriu? Há também a culpa, que surge em situações nas quais você se sente responsável por algo que provavelmente estivesse fora do seu controle. Você está carregando culpa de alguma coisa? Que algo que aconteceu até hoje você se culpa? A culpa corrói o ser humano. Ela precisa ser tirada da sua mala. Da mesma forma, a vergonha, o medo são questões de que pode ocupar um espaço considerável. Momentos marcados por humilhações ou uma sensação de inadequação. Como a lembrança da infância em que você foi comparado a outra pessoa de maneira negativa ou receios que limitam seu crescimento, como a dificuldade de confiar novamente. Você não foi traído e você não confia mais em ninguém. E ali você fica com essa lembrança que fica te paralisando, você não consegue ter um bom relacionamento. Após uma traição, né? Você não confia mais em ninguém. Então, por último, existe o luto. Perdas. O que você perdeu? Que você ainda não conseguiu superar e que deixa um vazio, uma saudade de alguém querido que partiu. Meu Deus, o luto, né? O luto nos corrói, a saudade daquela pessoa que nos deixou e que às vezes a gente nem se despediu. São tantas coisas que carregamos, muitas das vezes sem perceber, mas como fechar essa mala? Como fechar se tem tanta coisa aí dentro que precisa ser olhado? Bem, antes de fechá-la, você precisa organizar o que está aí dentro dela. Não adianta só empurrar tudo para o fundo e fingir que não está lá. Primeiro, tire tudo. Vamos lá, gente. E como se fosse fazer uma faxina na casa, né? A gente tira todos os móveis, limpa tudo para que depois vai fazer a limpeza, para que depois volte. E nisso que a gente tira todas as coisas do lugar, nem tudo volta, porque a gente vê que tem coisas ali que você não vai mais usar. Então agora nós vamos trazer para o lado emocional aqui, ó. Antes de fechar a sua mala, você precisa organizar o que tem dentro dela. Não adianta só empurrar tudo para o fundo e fingir que não está lá. Primeiro, tire tudo e revise as suas memórias e suas emoções e com honestidade. Aqui nós precisamos trabalhar com a sinceridade.
com a honestidade com nós mesmos. Não adianta nós ficar fingindo que não vai adiantar. O processo tem que ser verdadeiro. Pergunte a si mesmo: o que ainda está pesando em mim? Em seguida, separe o que serve do que não serve mais. Entenda quais lembranças ainda têm utilidade e quais só o que machucam. Aquilo que você vê que tem utilidade, que você precisa carregar, você vai continuar. Mas aquilo que está te machucando, aquilo que está te deixando triste, aquilo que tira a sua paz, que te deixa nervosa, você precisa tirar da sua mala. E se perceba algo que só traz dor, você percebeu que tem alguma coisa ali que traz mágoa, que traz dor, traz tristeza, livre-se disso. Assim como jogamos fora roupas que não usamos mais, também precisamos livrar do que nos limita. Por exemplo, perdoar quem o magoou. Quem foi que te magoou que até hoje você não conseguiu perdoar? Não porque a pessoa merece, mas porque você precisa disto. Você precisa disto para seguir em frente. Organize então as peças que ficaram, as boas lembranças, os aprendizados e as emoções que merecem espaço em sua bagagem. E esses são os itens que devem acompanhá-lo pelo resto da sua vida. Mas após fazer tudo isso, feche a sua mala e não se esqueça de dizer para si mesmo: estou deixando o peso para trás e me abrindo para o novo. Eu mereço uma jornada leve e feliz. Então, quando você retira tudo aquilo que não é mais seu, que não te pertence, a culpa, o medo, a insegurança, a invalidação, o não merecimento, tudo aquilo que não presta mais, você tirou, agora você vai se permitir para viver o novo. Então, estou deixando o peso para trás e me abrindo para o novo. Eu mereço uma jornada leve e feliz. Talvez você esteja carregando a mágoa de uma briga com um amigo. Pode ser a hora de fazer as pazes. Que tal você ir nessa pessoa e conversar e esclarecer aquilo que está tirando a sua paz? Nem que seja dentro de você. Ou, quem sabe, esteja evitando novas oportunidades por vergonha de falhas passadas. Lembre-se de que a vergonha é um peso que você não precisa suportar. Não permita que essa ou outras questões paralisem os seus passos. Pense no seguinte: a mala da vida sempre terá algo dentro, mas quem decide o peso que carregará é você. Olha, é forte e profunda. Vamos falar de novo? Pense no seguinte: a mala da viagem sempre terá algo dentro, mas quem decide o peso que carregará é você. É você, é eu que decidimos o que nós vamos colocar dentro da nossa mala. Quando a gente vai fazer uma viagem, nós precisamos saber como está o clima, para nós levar somente as roupas que vamos usar. Não ter que levar muita coisa e ficar com uma mala cheia de roupa e não vai ser usada. Então, vamos saber certinho quais peças eu coloco dentro dessa mala? Então, é nós que decidimos o que nós vamos carregar. Descarte o que não serve, organize o que importa e leve apenas o essencial para as próximas viagens. Portanto, que tal fazer uma pausa agora e olhar para a sua bagagem emocional? Que tal fazer uma pausa agora e nós olhar para a nossa bagagem emocional? Tire as roupas velhas e abra espaço para uma vida cheia de novas experiências. Meu Deus, né? A gente fica assim, como pode mexer tanto com a nossa história, com o nosso emocional? Essa atividade aqui, que eu vou estar enviando depois, mas eu quero ler essa parte aqui, ó. Atividade terapêutica. Questionário autorreflexivo sobre a sua bagagem emocional. Vamos ler comigo? Prática de reflexão regular. Faça uma reflexão sobre a sua bagagem emocional. É uma prática regular.
Seja uma vez por semana ou sempre que se sentir sobrecarregada. Reservar um momento para escrever o que você sente e pensa em um diário, por exemplo, pode ajudar a clarificar o que está pesando em você. Então, trago para você essa dica, você ter um caderno, esse caderno vai ser um diário seu. E você vai escrever dentro desse diário tudo aquilo que está te deixando triste, tudo aquilo que você não está se sentindo bem. Você vai escrever, é como se tivesse uma conversa com esse caderno. Você vai conversar com ele, você vai falar o porquê que você está assim. E nisso que você colocar tudo ali na escrita, você, depois que terminar, você vai sentir uma leveza, uma paz que você está tendo, só porque você tirou da sua mente, você tirou do seu coração, você tirou da sua alma. Então isso é descarregar as emoções. Mas descarregar para quem? Em vez de estar falando para um e para todo mundo da sua vida, tenha um diário, que o diário vai ficar guardadinho. E não esqueça de procurar a ajuda de uma psicanalista, uma terapeuta de confiança, para você contar também e ela te ajudar naquilo que você precisa. A segunda dica é o seguinte: celebre as suas vitórias. À medida que você lida com suas bagagens emocionais, celebre as suas vitórias, por menores que sejam. Cada peça de roupa velha que você decide descartar ou transformar em um passo em direção a uma vida mais leve e feliz, as mudanças, né? Aquilo que você viu que precisa ser ressignificado, jogado, tirado da sua mala, você vai celebrar, você vai reconhecer o seu progresso e se permitir sentir orgulho das suas conquistas. Nossa, Sueli, mas eu consegui, é tão pequenininho, eu fui só até na esquina ali fazer uma caminhada hoje. Por que eu vou celebrar? Foi tão pequenininho. Mas você precisa celebrar essa parte pequenininha mesmo, porque antes nem ir até ali na esquina você não ia, você estava acomodada e agora você já teve um passo, você teve um avanço de você ir, pelo menos até na esquina, né? O seu corpo começou a entrar em movimento, então você precisa celebrar para que seu cérebro entenda que você já mudou o roteiro da sua vida. Lidar com traumas emocionais é um processo contínuo. Então não significa que nós vamos só mexer hoje, amanhã não vamos fazer mais nada. Não, tratar é como se tomasse um remédio de farmácia. A gente tratar das nossas emoções é como se a gente tomasse um medicamento de farmácia todos os dias, não tem um horário certo. Então o autoconhecimento, nós precisamos todos os dias continuar buscando mais conhecimento. Buscar ler livro, buscar ouvir lives de autoconhecimento, passar a conversar com pessoas que falam sobre autoconhecimento, seguir pessoas que trazem esse conhecimento para nós. É todos os dias 1%. Então, tem que ter um aprendizado contínuo. Mas ao reconhecer e enfrentar e trabalhar essas emoções, você estará no caminho para uma vida mais plena e satisfatória. Então lembre-se, você não está sozinho, sempre há ajuda disponível para quem busca. Introdução ao questionário. Esse questionário foi criado para ajudar você a refletir sobre as suas emoções e identificar a área nas quais pode melhorar. A pontuação obtida nas perguntas não é uma questão de certo ou errado, mas sim uma maneira de medir o quanto você está conseguindo refletir e lidar com as suas emoções. O objetivo é promover a autocompreensão e fornecer insights sobre o seu progresso. Então, esse questionário que eu vou estar enviando para vocês vai trazer para vocês a consciência daquilo que você precisa melhorar na sua vida. Por exemplo, aqui eu vou ler 2 frases. Precisamos parar e refletir sobre as emoções e comportamentos que estão nos atrapalhando. Então, a gente precisa tirar um tempo para nós. Isso que nós estamos fazendo aqui já é um tempo maravilhoso da gente olhar para dentro de nós, né? Ah, Sueli, mas não tem muito tempo, mas 5 minutinhos, 10 minutinhos que você fazer todos os dias vai virar um hábito. Os primeiros dias é muito difícil, porque nós não temos esse costume, nós não temos... a gente se sente agoniado, parece que estamos perdendo tempo ficar sentado,
analisando isso, gente, precisa ter amor próprio. Quando a gente não tem amor próprio, nós não conseguimos fazer isso. A mala da vida sempre terá algo dentro. Na nossa mala da vida sempre terá algo dentro dela. Mas quem decide o peso que carregará é você. Qual é o peso que você decide carregar a partir de hoje? Fica com essa reflexão, tá? E nós vamos se encontrar no terceiro capítulo. E faça os exercícios. Deus abençoe.